Boa tarde, com graça e paz de Jesus. Prezados, nesta tarde eu vou confeccionar esse vídeo a respeito unicamente dos dízimos, desde onde começou até chegar a Jesus. O dízimo foi pago a primeira vez por Abraão, não por mandamento de Deus. Abraão criou um sobrinho que ficou órfão de pai e mãe e, quando cresceu, tornou-se um adulto rico, junto com Abraão, e apacentava o rebanho de Ló e os homens vaqueiros de Abraão. E começaram a ter discussões entre eles, e Abraão disse: não é bom que nossos irmãos fiquem discutindo. Propôs a Ló se dividir. E disse: escolha para onde você quer ir. Ló escolheu Sodoma e Gomorra, que era um lugar de muita água, queda da água à vontade. E Abraão ficou para o lugar seco, mas prosperou. Depois teve uma guerra de 4 reis contra 5, e passaram por lá pela região e levaram tudo. Os 4 reis ganharam a guerra dos 5 e levaram Ló preso com tudo que tinha, riqueza, gado, bode, ovelha, camelo, tudo, levaram tudo. Levaram a mulher e as 2 filhas. E quando Abraão chegou de noite, estava tosquendo as ovelhas dele, soube da notícia, amolou 318 espadas para os homens que trabalhavam com ele, que nunca tinham pego uma espada. E foram lá e cortaram os 4 reis com todo o seu exército na espada. E trouxeram tudo de Ló, toda a riqueza de Ló, com família e tudo. E tomaram tudo que os reis tinham e trouxeram. E ele encontrou no meio do caminho um sacerdote chamado Melquisedeque, que não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, nem fim de vida. E ele pegou o dízimo de Abraão, dos despojos, não do que era de Abraão, dos despojos dos reis. Primeira vez que se fala em dízimo. A segunda vez é em Números capítulo 18, versículo 21. Esse daqui fala claramente. Em Número 18, 21 diz assim: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos de Israel, por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. A tribo de Levi não teve herança na terra da promessa. Foi dividida as terras para as 11 tribos, e as 11 tribos pagavam o dízimo à tribo de Levi, para a manutenção do sacerdócio levítico, que eles tinham muito trabalho, solar boi, bode, sacrificar, era muita coisa, e eles comiam aquilo ali. Ele com sua família viviam daquilo ali. Mas eles não comiam só. O dízimo era dividido, distribuído para as viúvas e os órfãos e os estrangeiros. Nós vamos mostrar isso aqui. Então está aí onde começou. Números capítulo 18, 21. Foi estabelecido o dízimo obrigatório em Israel só para a tribo de Levi. Não, as outras nações não tinham nada a ver com dízimo. Nada. Esse mandamento era para o povo de Israel. Naquele tempo já tinha uma grande parte dos países europeus já existia. A Ásia, quase toda, do Oriente, Oriental, país oriental, mas nenhum tinha a obrigação de pagar nada. Esse mandamento era só para o povo de Israel. Esse negócio de dízimo obrigatório para todo mundo veio, talvez, da reforma protestante, que criaram essa obrigação de pagar dízimo. Mas vamos lá. Então, daí de Número, nós vamos até Deuteronômio, capítulo 14, 28. Diz assim, presta atenção. Diz assim: ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, no mesmo ano.
e tirarás todos os dias da tua novidade no mesmo ano e os recolherás em tuas portas. Então virá o levita, pois não teve herança e nenhuma contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos que fizeres. Esse era quem participava dos dízimos, eram as viúvas, os órfãos e os estrangeiros que participavam do dízimo. Isso é em Deuteronômio capítulo 26, 12, presta bem atenção. Depois diz assim, a viúva, os órfãos, tudo comiam desse movimento. Deuteronômio 14, 28, ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás em tuas portas. E então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que fizeres, em todas as obras das tuas mãos que fizeres. Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita e o estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também aos levitas, e aos estrangeiros, e aos órfãos, as viúvas, conforme a todos os teus mandamentos que me tem ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Tá vendo como é que é? Então, isso aqui é a verdade. O dízimo não era só para o sacerdote levítico. O dízimo era também para distribuir para as pessoas necessitadas. E quando nós vamos lá em Malaquias 3:10, Malaquias 3:7, a palavra diz assim, porque o dízimo em Israel era uma obrigação. Era obrigação. Quem não pagasse estava roubando mesmo. Porque foi um concerto que foi feito com Moisés e Arão para distribuir o dízimo somente para a tribo de Levi. As 11 tribos de Israel cobravam os dízimos à tribo de Levi. É bem explicado para vocês não terem dúvida nenhuma. Tribo de Levi. Aí diz assim, em Malaquias 3:7, diz assim, desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. E diz o Senhor dos Exércitos, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E disse, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Isso era uma realidade, irmão, porque era mandamento, eles eram o povo de Deus, a nação de Deus era Israel. Não é brasileiro, não é norte-americano, que as Américas não existia habitado. Existia uma parte da Europa, como eu já falei, e os países orientais, quase todos. Ali o Iraque, o Irã, era onde ficava o trono da Babilônia, dos medos e persas. Então, presta bem atenção, mano. Tem que aprender. Lá em Oséias capítulo 4, verso 6, diz claramente, o meu povo foram destruídos porque lhe faltou conhecimento. Não quiseram ter conhecimento.
Então você tem que ter conhecimento, irmão. A salvação não depende de dinheiro, 10%, nem 1%, nem nada. A salvação foi comprada por Jesus. As nossas almas foram compradas por bom preço, preço de sangue. Nós não devemos nada a ninguém. Sabe o que nós devemos? Uns aos outros, o amor, como está escrito em Romanos capítulo 13, verso 12. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vós deveis uns aos outros. Quem ama os outros, cumpriu a lei, com efeito, não matarás, não furtarás, não dirás falsa testemunha. Então, se houver outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí diz aqui, o versículo 10. Quando termina o 8, tem aqui no 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que esse mantimento na casa de Deus? Para que era? Era só para o sacerdócio levítico? Era muita riqueza, irmão. Era 11 tribos trabalhando para... Então, era muita riqueza, os armazéns eram grandes, era cheio. Mas nessa época estava vazio, o povo estava se recusando de pagar os dízimos, que ainda era obrigação, só encerrou quando Jesus chegou. Naquela época era obrigação. Quem não pagasse estava roubando mesmo. Não é hoje, não é nós aqui. Nós não temos nada a ver com dízimo, nós temos a ver com o amor uns aos outros, o amor próximo. Dividir o pão com quem não tem, ajudar os pobres, necessitados, e não pagar em religião para comprar terreno, construir grandes catedrais, que isso aí não tem. Para Deus não tem importância. A igreja foi fundada um organismo vivo. Então preste bem atenção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha bem, os dízimos não era em dinheiro, irmão. O dízimo era pago em animais, cereais, em geral, principalmente a cevada e o trigo. O dízimo era recolhido vinho, bebida forte e todos os cereais. Os armazéns estavam cheios, era cheio, e agora estava vazio. E aí Deus pegou o profeta Malaquias e mandou reclamar às 11 tribos de Israel que não estavam pagando o dízimo mais. E os armazéns estavam vazios para distribuir para o povo comer. Se houvesse uma escassez de alimento, quem pagou o dízimo vinha buscar comida lá nos armazéns dos levitas, irmãos. Era. O dízimo não era uma coisa fechada, além de não ser dinheiro, né? Porque eles faziam câmbio, trocavam os materiais, os cereais em outros produtos. As transações cambiais de um país para outros eram mais trocas de material, de produtos, ouro, prata, cobre, madeira e tudo isso. Então, preste bem atenção. Quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, Jesus, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus reclama os fariseus, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o endro e o cominho, mas tendes negligenciado o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Dava o dízimo e não obedecia aos mandamentos certos. E disse: deveis, porém, fazer essas coisas, mas não omitir as outras. 11 de Lucas também, capítulo 12, 18, versículo 12, a parábola do fariseu e do publicano. Entendeu, prezado? A parábola do fariseu e do publicano é muito importante. As pessoas devem ler essas passagens para ver. Esses dois homens foram orar num templo e oravam lá em pé. E o fariseu dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou esmola e pago meus dízimos em dias, e não sou como esse fariseu, esse publicano aí. E o publicano, com vergonha do Criador,
nem levantava os olhos direito para o céu com vergonha e dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de mim, pecador. O publicano saiu justificado e o fariseu que fazia tudo isso saiu condenado, porque quem a si mesmo se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Aí vem, isso é Lucas 18, 12. Aí vamos aos Hebreus, capítulo 7. Aos Hebreus, capítulo 7, irmãos, é muito importante que se explique direito essa parte, para o povo melhor entender. Porque se não explicar, não entende. Em Hebreus, capítulo 7, diz assim, Hebreus, capítulo 7. Para homens, deixa eu passar para cima um pouco mais. Pronto. Malaquias. Hebreus capítulo 7. Nós vamos ler na escritura mesmo, para vocês entenderem melhor, porque esse Hebreus capítulo 7, irmãos, é muito importante que vocês ouçam com muita paciência, viu? Eu vou ler para vocês aqui na própria escritura. 7, versículo 7. Fala de Melquisedeques, que eu falei que Abraão deu o dízimo a ele. Melquisedeques, sacerdote de Salém, não tinha pai nem mãe, nem genealogia, nem princípio, nem fim de vida. Encontrou Abraão e pediu o dízimo de tudo que ele trazia dos despojos. E Jesus veio da linhagem desse sacerdote e não teve nada com o sacerdócio levítico. Jesus nasceu da descendência da tribo de Davi. Judá, Davi, Jesus. Então, irmãos, presta atenção. Porque este Melquisedeques, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e principalmente por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de vida e sem fim de vida. A esse é a semelhança ao Filho de Deus. Foi sacerdote para sempre, esse aqui. Aí diz assim: considerai, pois quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Despojo é riqueza que a pessoa eliminava os reis e trazia a riqueza dos reis. Chama de despojo. É o que você pegou do inimigo. Abraão deu o dízimo. E os que de entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, das 11 tribos de Israel. Está explicado aqui? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão, que foi quem primeiro pagou, sem cobrança, sem Deus cobrar nada dele. Então, nessa parte aqui, verso 5, 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham a promessa. Abraão tinha a promessa. Melquisedeque abençoou Abraão. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aqueles que testificam que vivem, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem pagou o dízimo, quem recebeu o dízimo, pagou o dízimo. Eles pagavam as dízimas dos dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Quem era que estava nos lombos de seu pai? Judá, que dele nasceu Jesus. E Levi, que foi o beneficiado dos dízimos das 11 tribos.
Não era para a nação. País oriental já tínhamos países, irmão. Tem mais de 45 países no mundo lá e ninguém tinha obrigação de pagar nada. Era só a tribo de Levi. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E mudou o sacerdote ou não? Hoje nós vivemos pelo sacerdócio levítico ou pelo sacerdócio de Jesus, que veio da linhagem de Melquisedeque. Está vendo a diferença? Nós não devemos nada para ninguém. Ninguém é obrigado a pagar nada. E pode dividir seu pão com quem tem necessidade. Esse aqui é o mandamento maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Maravilhoso. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. Jesus nasceu da tribo de Judá, que nunca se falou de sacerdotes da tribo de Levi. Não existiu. Todo o sacerdócio veio da tribo de Levi somente. Visto que manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Está vendo? Sobre a tribo de Judá, nunca existiu nada de sacerdote. Quando nasceu o sacerdote, foi Jesus, que veio da linhagem de Melquisedeque, aquele homem que não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio de vida, ninguém sabe de onde veio. Porque Deus pode criar quem quiser criar, irmãos, Ele é criador. Até hoje Ele cria. Então, prestem bem atenção. E muito mais manifesto é ainda que a semelhança de Melquisedeque se levantou-se outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Arão. Então, irmãos, prestem bem atenção. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzido uma melhor esperança pela qual cheguemos a Deus. Aí nós vem capítulo 10 aqui, diz assim, 10, 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com ele, com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que é a palavra e a consciência. Então, esse aqui é o sacerdote. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse sacerdote? Jesus. E quem é a casa de Deus? Somos nós, irmão. Nós somos a morada de Deus em espírito. Como Jesus falou lá em João capítulo 14, 23. Se vós me amar, guardará os meus mandamentos. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então presta bem atenção. Dízimo não tem nada a ver com ninguém, prezados. Você pode dar até mais do dízimo, sem obrigação nenhuma a servir os pobres, necessitados. O maior presente que você faz das suas dependências, dos seus salários, das suas economias, é ajudar o necessitado. Ajudar os pobres, distribuir para os necessitados. Esse que é o mandamento para se aproximar mais de Deus. Não é religião, irmão. Jesus não fundou religião, Jesus fundou o organismo vivo, meus irmãos. Nós hoje não frequentamos mais o sistema religioso. Graças a Deus nós estamos agora servindo unicamente a Jesus, a Deus através de Jesus. Essa parte do dízimo, vocês têm aí as localidades, Gênesis capítulo 14, 20, Números capítulo 18 e 21, Malaquias 3, 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que era o mantimento? Para distribuir, por necessitado. Para distribuir para a tribo de Levi, que era a tribo grande.
Era uma cidade, cada tribo gerou uma cidade boa, grande. Então o dízimo era para isso. Na vida de Jesus acabou o dízimo. Hoje não tem mais valor. O sábado também não tem mais valor. Porque Jesus hoje é o sábado. Jesus é o nosso descanso. Descanso. Jesus é o sábado. Substituiu tudo, irmão. Jesus substituiu tudo. Então, prezados, você não vê no Novo Testamento os apóstolos cobrar. Você vê os apóstolos dizer, pregar o amor uns aos outros. Como Paulo mesmo pregou em Pedro em vários locais, o nosso sacerdócio hoje Jesus é o nosso sacerdócio Jesus. Então, nós temos aqui bem facinho da gente observar, essa parte aqui é bem facinho da gente observar, 1 Pedro, capítulo 5 em diante. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e aquele que nele crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam nos mandamentos de Jesus, da palavra, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, irmão. E que maravilha! Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o dízimo, irmão, não tem nada a ver com salvação. Se alguém estiver esperando receber a salvação só se pagar o dízimo, não tem, nem pense isso aí. Não custa dinheiro, irmão, custa o amor. Você pode distribuir até mais do dízimo para os pobres necessitados. Se você frequenta uma religião e quer dar uma oferta, dê. Dízimo não. Se você fez um pacto com a religião, eu estou pagando porque eu garanti. Então você, para desfazer esse pacto, você vai ao Senhor, a Deus através de Jesus, e desmancha o pacto. E pede perdão de Deus. Eu fiz um voto, mas agora eu aprendi que o dízimo, que a salvação não se compra com dinheiro. Se você examinar em outros de Atos, versículo 16, 17, 18, você vai ver 8 de Atos. Presta atenção. Vá lá em 8 de Atos dos Apóstolos, versículo, pode começar do começo, mas quando você chegar no 16, 17, você vai ver lá alguém oferecendo dinheiro ao apóstolo Pedro para dar os dons a ele, e o que foi que Pedro falou com ele. Preste lá atenção, vá lá, anote esse capítulo. Atos dos Apóstolos 8, 16 e em diante. Deus abençoe a todos, prestem bem atenção, que a salvação não custa um centavo, e custa o amor. Nós não parem de dever o amor. Agora, dever aos outros, se você comprar alguma coisa na loja, a prestação não tem problema nenhum, que você possa pagar, né? Nós estamos devendo um negócio lá que você logo paga. Mas pagar dinheiro para salvar a alma é um gravíssimo pecado, viu, irmão? Examine 8 de Atos. Deus abençoe vocês e ajude que se a vossa mente seja aberta para entender que a salvação não custou dinheiro, custou o sangue da nova aliança, do Cordeiro de Deus, aquele que deu a sua vida por nós. Na hora que nasceu não teve um berço para colocar,
colocaram um coxo de dar de comer os animais. Esse aí que é o Salvador. Deus abençoe a todos com a graça e paz de Jesus.